fica de pé, nós vamos fazer a abertura da palavra de Deus que está no livro de Apocalipse, o livro das revelações de Deus. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Toda honra, toda glória seja dada ao nome do nosso Mestre. Apocalipse capítulo 20, o último livro da Bíblia. Capítulo de número 20 de Apocalipse, versículo de número 11. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim a palavra do Senhor: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os seus mortos, que nele havia, e a morte e o inferno deram os seus mortos, que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Senhor eterno e soberano Pai, te damos graça, te agradecemos pela oportunidade de mais uma vez estar aqui na tua casa. Abençoa cada um dos teus filhos que aqui vieram nessa noite. Tragam aqueles que ainda vão chegar debaixo do teu sangue. E fala ao profundo do nosso coração. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, o que eu quero vos falar nessa noite, talvez muitos não gostariam de ouvir o que eu vou falar aqui, porque o que a palavra de Deus vem nos dizer nessa noite, ela nos fala sobre uma passagem que muito em breve vai estar acontecendo, que é o juízo final. O juízo final virá, o juízo final vai acontecer, não tem como escapar desse dia. Será o dia mais duro de toda a história da humanidade, em toda a existência da humanidade, durante anos e anos. Esse dia não será um dia tranquilo, não será um dia onde pessoas terão oportunidade de ser absorvidas. Esse dia será um dia de sentença, um dia de julgamento. E nós vemos a palavra de Deus no texto que lemos em Apocalipse, do capítulo 20, do versículo 11 a seguir. A palavra de Deus vai nos dizer que esse juízo, ele vai acontecer. Mas eu quero que você entenda aqui nessa noite, o que eu vou te falar, o que o Espírito Santo tem para falar ao coração da igreja, que nós estamos vivendo em dias que antecedem o arrebatamento da igreja. A igreja a qualquer momento vai ser tirada da terra. Isso é bom, é agradável, é coisa gloriosa para quem subir, com o Senhor. Mas é importante nós entendermos uma coisa aqui.
Nós sabemos que em alguns países existe a pena de morte, como por exemplo os Estados Unidos. E já foi constatado um fenômeno, que quando a pessoa está se aproximando do dia da execução, seja ela da maneira que for, na cadeira elétrica ou na câmara de gás, está constatado que a pessoa que está se aproximando para ser morta, porque ela foi julgada e condenada à morte, quando se aproxima na semana que essa pessoa vai ser executada, nas últimas semanas, essa pessoa passa por um fenômeno, e o fenômeno é que essa pessoa começa de um dia para o outro a embranquecer os cabelos da sua cabeça. A preocupação é tão intensa que essa pessoa começa a branquear os cabelos da cabeça de um dia para o outro. Preocupação porque sabe que o seu dia está chegando. Agora imagina bem o alívio que um réu que está condenado à morte receberia ao ouvir que ele seria absorvido e não seria morto. Imagina aí o alívio de alguém que está condenado à morte, que está caminhando já a passos para morrer. Já estão lhe perguntando que tipo de comida que ele quer comer a sua última refeição, se ele quer receber um padre, se ele quer receber um pastor para te trazer ali as últimas palavras para que ele faça as suas confissões, e de repente ele é absorvido, você não vai mais morrer. Que alívio essa pessoa recebe. É interessante, mas a igreja, nós que aqui estávamos condenados à morte, mas fomos livres da morte por um homem chamado Jesus Cristo Nazareno. Não tinha mais esperança para mim e para você, não havia mais nenhuma expectativa para nós, igreja, mas quando tudo estava preparado, a sentença estava colocada, meu irmão, queridos que aqui estão, se apresenta aquele que nos salvou do perigo da morte, e ele nessa noite está aqui dizendo que ele ainda continua salvando aquele que crê nele e confessa ele como o único e suficiente Salvador da vossa vida. Mas o que é o juízo final? Juízo final é um dia de ajuste. Juízo final é um dia de acertos de conta. Todos terão que comparecer ali para prestar conta de tudo aquilo que eles fizeram, seja bom, seja ruim. Ele vai ter que prestar conta diante do grande. Quem é o grande? O grande não é César, o grande não é Hitler, o grande não é Valdez, o grande é Jesus, o Filho de Deus, e ele vai estar sentado diante do grande trono branco, aonde está aquele que vai julgar, aquele que rege a nação com cetro de ferro. Então o juízo final é isso, acerto de conta. O desejo de Jesus é que todos se arrependam e se convertam ao Evangelho, mas aos incrédulos, mas aos perversos, mas aos ímpios que não se converteram, aqueles que não reconheceram Jesus, eles não terão como escapar desse grande dia chamado juízo final. Por quê,
pastor? Porque João 3,18, o próprio Jesus é quem falou assim: quem crê nele não será condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Então o próprio Jesus está dizendo que quem não crê nele será condenado, mas quem crê está livre. Então esse dia, juízo final, são para pessoas que negaram Jesus, são para pessoas que têm negado a sua fé em Deus, pessoas que até mesmo estão dentro da igreja, mas estão negando a fé, estão negando o Cristo. Como? Todos os dias, através das obras e de atitudes que eles tomam diante de Deus, eles voltam a crucificar a Cristo novamente, como se nada estivesse acontecendo. Nesta noite eu venho aqui pela palavra de Deus vos dizer: toma cuidado, porque nem todos que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Toma cuidado, nem tudo que parece ser é, nem tudo aquilo que parece ser é. Tem muita gente perdida dentro da igreja, estão convencidos e não convertidos. E se o arrebatamento acontece, e se Jesus leva parte da tua igreja, esses crentes convencidos infelizmente não irão subir no arrebatamento. Mas nessa noite eu venho te dizer da parte de Deus: arrepende-te enquanto é dia, enquanto é tempo. Prepara as tuas vestes, lava as tuas vestes no sangue do Cordeiro, para que você tenha direito de entrar um dia na cidade pelas portas e dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então os juízos serão por aqueles que negam Jesus. E quando será, pastor Roberto, o juízo final? Então, segundo o que está escrito em Daniel, no capítulo 7, do versículo 9 ao versículo 10, o juízo final se dará ao findar o período do milênio. Ao findar o período do milênio acontecerá o grande juízo final, o grande trono branco. O que é milênio? Milênio são 1000 anos que Cristo reinará. Serão 1000 anos aonde haverá paz sobre a terra, aonde haverá harmonia entre os homens, entre os animais, em todos os seres viventes haverá paz. Mas o que tem isso a ver comigo que sou crente? Eu estou nessa noite trazendo uma palavra que exorta-nos nessa noite a ser mais crente, porque essa palavra não é para crente que vai morar no céu. Essa palavra é para pessoas que brincam com o evangelho, é para pessoas que estão perdidas dentro da igreja, achando que são melhores do que as outras, até condena, até julga. Essas pessoas que julgam, criticam, falam mal, perseguem, mata a fé de pessoa, essas pessoas infelizmente, se não se converterem, terão que comparecer diante do dia de Deus, o grande juízo final. Então o juízo final vai estar acontecendo ao findar do período do milênio. Então a Bíblia diz que no período do milênio Satanás estará preso, algemado, e ele não poderá mais enganar e nem seduzir as pessoas como ele faz. Satanás, ele é o sedutor. Satanás, ele é articulador. Satanás, ele trabalha com várias estratégias. Várias estratégias. E hoje nós vimos a ação dele em tempo, em minutos e hora. Conseguimos identificar a ação do inimigo, trabalhando, tecendo a sua rede maligna,
trabalhando nos corações, trabalhando nos pensamentos, tirando aquele que estava focado do foco, fazendo aquele que estava centrado em Cristo a errar o alvo, a pecar, a se afastar, a se apostatar da fé. Essas são as estratégias de Satanás. Mas a Bíblia diz que logo depois do arrebatamento da igreja, no período que se passará 7 anos, 3 anos e meio de bonança, 3 anos e meio de tribulação na terra, então haverá um período chamado milênio, aonde Satanás vai estar preso. Ele não vai poder mais enganar, ele não vai poder mais falar no ouvido de alguém dizendo: olha para ela, olha o que ela está falando de você. Eles estão zombando de você e causando malquerência entre as pessoas, e nesse período haverá paz, haverá harmonia como nunca houve. As pessoas olharão e dirão: mas que bênção, que maravilha, será que isso mesmo está acontecendo? Mas é o período do milênio, onde Satanás estará preso. Mas a Bíblia diz que logo após esse período do milênio, acontecerá que Satanás será solto por um pouco espaço de tempo. E então, nesse pouco espaço de tempo, amada igreja do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia vai dizer que Satanás vai, com a sua astúcia, começar a enganar as pessoas que no período deste milênio estavam adorando e glorificando o nome de Jesus Cristo. Então, no período de tempo, ele começará a enganar, dizendo: esse Jesus não pode fazer nada, esse Jesus não vem para buscar esse povo. Esse Jesus, lembra como em Mateus 27, 17 a 21, quando o povo é iludido pelo próprio inimigo usando pessoas, quando eles preferiram soltar Barrabás e crucificar Jesus? Lembra disso? Quando disseram diante de Pilatos: vocês preferem quem? E ali pela multidão sendo incentivada, e eles convencem a multidão, aqueles religiosos da época, usado pelo próprio inimigo, dizendo: solta Barrabás e prende a Jesus. Nesse pequeno período de tempo, Satanás sairá a enganar e convencer pessoas para que se aliem a ele, e nesse mesmo período algumas pessoas irão morrer e não irão negar a fé. É isso que vai acontecer naqueles dias. Mas eu te digo, queridos e amados irmãos, que o inimigo continuará trabalhando nesse pouco espaço de tempo para ver com quanto mais pessoas ele levam com ele. Agora veja bem, ele vai procurar enganar, convencer, mas a Bíblia diz que depois dessa rebelião, nesse pequeno período de tempo que Satanás vai usar, Satanás, o maligno, será preso para sempre. Agora o Deus de Israel, varão justo e perfeito, vai chegar e dizer da seguinte forma: chegou o grande juízo na terra. Então, quem estará no juízo final? Quem estará no juízo final? Romanos 14, do 10 ao 12. A Bíblia vai dizer, queridos e amados irmãos, todos terão de comparecer. Quem estará no juízo final? Os mortos. A Bíblia diz que todos os mortos ressuscitarão. Desde o tempo da antiguidade até a atualidade do dia do juízo final. Porque no arrebatamento da igreja só vai ressuscitar os mortos em Cristo Jesus. Mas os ímpios que morreram negando a existência de Deus, os ímpios que cometeram atrocidade e pecados e negaram a Cristo, permanecerão na sepultura.
mas a Bíblia vai dizer que quem comparecerá e estará no juízo final, todos os mortos ressuscitarão e se comparecerá diante do trono de Deus. A Bíblia nos diz no versículo: e vi um grande trono branco que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. O julgamento, tudo está indicando que vai ser no ar. Vai ser no ar. Não tem como se esconder, não tem como procurar caverna, não tem como se esconder, porque será no ar. Por onde a pessoa olhar, ele está sendo visto. Ele está sendo visto pelos olhos que são como chama de fogo. Aleluia. Esse será o grande e terrível dia do Senhor. Todos os mortos que ainda ressuscitaram, vão ressuscitar todos os mortos, serão todos ressuscitados ali, como está em João capítulo 5, versículo 28 ao 29, a Bíblia diz que todos serão ressuscitados, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. Quando a Bíblia fala sobre essa ressurreição, a Bíblia está falando acerca de todos aqueles que desprezaram a Deus. Se alguém quiser ser livre da condenação, se alguém quiser ser livre desse grande dia, o juízo final, faça agora. Não deixe para amanhã. Aproveite a oportunidade que se abre nesta noite para cada um de nós que estamos aqui. Você que já serve ao Senhor, abrace a oportunidade, não solte. Você que já é salvo em Cristo, continua perseverando, porque dias de angústia, dia de decepções, dia de frustrações sobrevirão sobre a nossa vida, porque enquanto estivermos aqui, não teremos paz eterna, porque aqui é lugar de batalha, aqui é lugar de batalhar, porque Ele disse: eu não vim vos trazer a paz, eu vim vos trazer a espada. Então empunha essa espada do Evangelho na mão. Ei, fecha os olhos para as críticas, fecha os olhos para os apontamentos, fecha os olhos para quem não quer. Se ele não quer, eu quero. Se ele não acredita, eu acredito. Se alguém zombar de você, não liga não, porque você é alguém que vai morar na Nova Jerusalém, e você está dizendo: quero estar livre da grande tribulação que vai vir sobre a terra. O juízo final é real e vai acontecer. É agora que precisamos nos achegar ao Senhor. A Bíblia diz no livro de Salmos 9, versículo 17, que depois será impossível se salvar. Depois será impossível ser absorvido. Lembra que eu falei que o homem condenado à morte, ele preocupa, ele sofre, e se ele é absorvido, que alívio. Mas diante do trono do Senhor, preste bem atenção, todos quanto comparecerem ali, só comparecerá para ser condenado e receber sentença. Não adianta chorar, não adianta se lastimar, não adianta dizer: tem misericórdia, perdoa pelos erros que eu cometi, tem misericórdia de mim. Não adianta. Se queres salvação, tem que ser hoje, tem que ser agora. Se queres arrependimento, tem que arrepender hoje. Salmo de número 9, versículo 17, a Bíblia diz: e os perversos serão lançados no inferno.
e os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Tem muita gente preocupada com o carro do ano, tem muita gente preocupada com a vida que passa aqui, e estão se esquecendo de Deus, estão esquecendo do devocional da oração, esquecendo de ir para a casa do Senhor, esquecendo de pregar o evangelho para aquele que ainda não se converteu. Tem muita gente enganada, achando que pertencer simplesmente a uma igreja já é suficiente para o nome permanecer no livro da vida. Deixa eu te falar, ou somos crente de verdade, ou vamos nos enganar a nós mesmos, ou nós vamos professar a nossa fé, que é Jesus Cristo, ou nós iremos perecer. Em nome de Jesus Cristo, abra o teu coração nessa noite e diga: Senhor, me faz mais crente na tua presença, ó Deus. Quantos têm se esquecido de Deus? Quantos têm se esquecido de Deus? O meu Deus é o meu dinheiro, o meu Deus é a minha fama, eu é que fiz, eu é que faço. Esqueceram da onde foram tirados, esqueceram facilmente que é verdadeiramente ser um servo de Deus. Tem muita gente com o coração cheio de orgulho, muita gente dizendo: eu faço, eu desmando, aqui é desse jeito que funciona. Ei, esses daí tem que tomar cuidado, porque a sentença que não vai ter como reverter está sendo preparada para esse tipo de gente. Mas em nome de Jesus Cristo, se alinha, se coloca na posição, se humilha nos pés do Senhor. Se está difícil, ora. Se está difícil, continua orando. E se está doendo demais, ora mais um pouquinho, porque Jesus está vindo aí para buscar a tua igreja. Te prepara. Então essas pessoas estarão no juízo final. Paulo afirma em Atos 17:31, em Hebreus 12:23 também está escrito: há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Quem julgará com cetro, com vara de ferro, é Jesus Cristo. A Bíblia está dizendo aqui que Deus deu prova disso, quando na verdade o ressuscitou dentre os morto. O mesmo Jesus que foi humilhado, o mesmo Jesus que foi crucificado, o mesmo Jesus que foi trocado por Barrabás, é esse mesmo Jesus que há de julgar as nações naquele dia, sentado no seu grande trono branco. Diante de Jesus, todo joelho dobrará. Diante de Jesus, todo joelho dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ah, nessa noite levanta a tua mão para o céu e diga: Jesus Cristo é o Senhor. Está fraco? Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Eu não quero Jesus, não tem problema. A escolha e a decisão é sua. Eu vou para a igreja, mas eu vou para agradar meu pai e minha mãe. A decisão e a escolha é sua. Eu vou para a igreja para mostrar que eu preciso estar lá. A escolha e a decisão é sua. Porque igreja de Cristo não negocia a salvação. Igreja de Cristo não barganha a salvação. A igreja de Cristo é aquela que vai até o último momento, luta até a última instância e não nega a fé. Continua entendendo que vir ao culto é motivo
de honra. Entende ainda que estar na casa de Deus, seja no evangelismo, seja na igreja, seja na rua, seja na praça, seja por cima ou por baixo, é questão de honra, porque a nossa fé não foi comprada com preço de prata e nem de ouro. A nossa fé foi comprada, a nossa salvação foi comprada pelo sangue que foi jorrado naquela cruz. Então nessa noite eu venho te dizer: seja crente e não incrédulo, não negue a Jesus. Se você agradar o seu marido e desagradar Jesus, tu está perdido. Se você agradar o seu filho e desagradar Jesus, tu está perdido. E se o filho agrada o pai e desagrada Jesus, está perdido. Aconteça o que acontecer, diga: eu clamo, eu profetizo, eu vou continuar dizendo: Jesus Cristo é o Senhor. Estas são pessoas que estarão no juízo final. Mas aquele que tem dentro de si a soberba, aquele que acha que é melhor do que os outros, um dia ele terá que se prostrar de joelho diante do Senhor. Querendo ou não prostrar-se-ão diante dele, os ditadores vão ter que se prostrar. Os ditadores estarão ali se prostrando naquele grande dia do juízo final diante do Senhor, e não podem abrir nem a boca. É calado de cabeça para baixo. Os governantes também, muitos deles irão comparecer diante do juízo final. Os juízes que julgaram de forma errada, julgaram de forma injusta, também irão comparecer diante do juiz dos juízes, que é Jesus Cristo de Nazaré. Os juristas também estarão lá se comparecendo diante do grande tribunal de Deus. Os políticos corruptos, aquele que enganou o povo, que usou o povo, fez tudo de maldade para com o povo, também estarão lá. Os políticos corruptos, os cientistas, aqueles que lutaram, relutaram e mataram a fé de tanta gente, dizendo que não há existência de Deus, não existe Deus, não há existência de Deus. Esses cientistas também estarão lá diante do trono branco. Por que não lembrar também de militares que também comparecerão naquele dia? Os maus militares, como Hitler, que matou e dizimou mais de 6 milhões de judeus, estará lá diante de todo, aleluia, aquele povo diante do grande trono branco de Deus, aleluia. Estará ali também os militares de todas as patentes que não reconheceram Cristo como Salvador. Estarão lá os bilionários, com toda a soberba, arrogância e prepotência, também irão comparecer diante do grande trono branco. Também os pobres, era tão pobre, mas não reconheceu Jesus, estará comparecendo lá. Os miseráveis, que não reconheceram Jesus como Salvador, também irão comparecer diante do trono branco. Pobreza, tem nada a ver com humildade. Miseráveis, e não quer saber de Jesus, estarão ali diante do trono branco. Irão comparecer milhões, milhares e milhares de pessoas diante daquele grande dia. E esse dia será um dia de grande extensão. O dia do juízo final pode durar 20, 30, 40, 50, 100 anos, mas enquanto não passar um por um diante daquele que rege com vara de ferro, o juiz justo não encerrará o juízo final. Oh, aleluia!
Ainda bem, pastor, que eu sou crente de verdade. Ainda bem, pastor, que a minha consciência está tranquila. Ainda bem, pastor, que eu sou um crente de verdade. Glória a Deus por isso. Mas se alguém está em dúvida, nessa noite te humilha, te conserta, coloca a tua vida no altar, porque senão o dia do juízo final virá para você também, para mim. É tempo de se arrepender, porque todas essas pessoas aqui irão comparecer lá, independente de classe social, sendo doutores, militares ou pobres, todos terão que comparecer e dizer: eu errei. Sabe o que vai ser mais triste? É porque a Bíblia vai dizer que todas as obras realizadas serão mostradas. As pessoas estarão diante de um telão, talvez possa ser um telão de 100 ou de 1000 por 1000 de tamanho, e todas as atrocidades e obras que o homem cometeu estará sendo passada uma por uma delas. Ele vai sentir vergonha de si próprio. Ele vai sentir vergonha, terror. Ele vai procurar meio de se esconder e não terá como, porque a Bíblia diz que o céu e a terra já passaram e o julgamento está estabelecido nos ares. Ah, mas não foi eu, não foi, olha lá quem é aquele, é eu. E o que você está fazendo aí, seu mentiroso? A Bíblia diz que não podia fazer isso, mas você fez, você errou, você fez dessa maneira, e o pior de tudo, não me reconheceu. É doído, é duro, mas é verdade. Tem crente falando que está em prova. Olha o ventinho soprando, é luz iluminando, cadeira, banco para sentar e dizendo: estou na prova. Irmão, você não sabe o que é prova. Tu ainda não experimentou, nós não experimentamos o que é ser cerrado ao meio e continuar dizendo: só o Senhor é Deus. Ninguém aqui ainda experimentou o que é ser degolado vivo, crucificado e dar glória a Deus. Ninguém aqui ainda precisou experimentar ser lançado na fornalha e dizer: só o Senhor é Deus. Que prova é essa, irmão? Que prova é essa? Nós precisamos ser mais crente. Nós precisamos nos converter a cada dia e pedir Jesus para que tenha misericórdia de nós. Mas quais serão as sentenças principais no julgamento? Quais serão as sentenças principais no julgamento? Primeiro eu quero que você entenda aqui uma coisa. Lucas capítulo 10, versículo 20, a Bíblia diz que Jesus envia os discípulos para a obra missionária, e eles vão, e a Bíblia vai dizer que quando eles vão na missão, quando eles retornam jubilosos e alegres, e eles estão dizendo: os espíritos se submetem a nós. Quando a gente ora, os demônios sacodem o corpo das pessoas e vai embora. Pessoas são libertas, são curadas. Jesus olha para ele e diz: não alegrai-vos, porque os espíritos vos submetem. Alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Eu sou usado. Mas quando eu mando o demônio, dobra o joelho, deita e vem rastejando, ele faz. Mas isso não é motivo de alegria. Isso é obra, mas não é o principal, porque muitos naquele dia vão chegar até o Senhor dizendo que fez obra, fez maravilha, expulsou demônio, e ele vai dizer: afastai-vos de mim, que eu não vos conheço, maldito, para o fogo eterno. Então os discípulos estão alegres, e Jesus diz: não alegres, porque os espíritos lhes submetem. Alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Ei, deixa eu te falar uma coisa aqui de Deus nessa noite, aleluia.
Oh, aleluia! Quando alguém de olhar para você, ou o próprio Satanás cochichar no ouvido de alguém e dizer assim: você não tem nada, olha aí, você não tem um carro bom, você não tem casa boa, você não tem um bom emprego, olha aí, todos, até muitos aí têm, você não tem. Ei, não se entristeça, não tem motivo algum para você se entristecer, porque alguém foi elevado, você não. Você tem que dar a melhor resposta para Satanás e para quem quiser ouvir, em alto e bom som, dizendo: eu tenho o meu nome escrito no livro da vida. Satanás, meu nome está escrito no livro da vida. Quem tem o nome no livro da vida, levanta a mão e dá glória. Quem tem o nome no livro da vida, adora. Oh, aleluia. Glória. Crente triste porque não tem um sapato. Crente triste porque não conseguiu dar um presente no final do ano para o filho, e quer até desviar e quer até morrer. Morre, crente ruim. Morre. Porque você ainda não entendeu que o melhor ainda está por vir. Você ainda não entendeu que isso aqui tudo, diante do que Deus tem para nós, é nada o que Deus tem para você. Ah, meu querido e amado irmão, o rico, o deputado, não converteu ainda, não aceitou Jesus ainda, não tem nada. Você pode não ter uma casa para morar, pode não ter um bom sapato para calçar, mas você tem o que eles não têm. O que é, pastor Roberto? Para você que está na internet murmurando, reclamando da vida, da família, da casa que mora, te converte, aceita Jesus de novo, porque para quem é lavado e salvo, tem alegria, porque o nome está escrito lá. Oh, aleluia! Quais são as sentenças principais nesse julgamento? Então você precisa entender que o melhor é ter o nome escrito lá, porque Apocalipse 20, versículo 15, a Bíblia vai dizer o quê? Aquele que não foi achado o seu nome escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O que adianta ter tudo e não ter nada? O que adianta ter nome, status, reconhecimento e não ter nada? Tem muita gente achando que tem e não tem. E tem muita gente que tem e está achando que não tem nada. Entenda isso nessa noite. Você é o homem, a mulher, o jovem, a criança mais rico nessa terra. O seu maior tesouro não está na horizontal, está na vertical. Os seus pés estão pisando na terra, mas o teu coração pulsa no céu. No céu. É assim que o crente vive. Ele está aqui, mas ele já vê as ruas de ouro. Ele já está aqui, mas ele já canta ensaiando o coral Paulo Sérgio, dizendo: eu vou cantar então minha alma, canta-te, Senhor. Grande, ele já imagina entrando nas ruas de ouro lá na Nova Jerusalém. Isso é o que? É crente que tem visão certa. Agora, aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Agora, estes serão eternamente separados de Deus. Já era, não tem como voltar mais, querido. Não dá mais tempo. Ah, eu queria voltar, não tem jeito mais. Chegou, acabou. A Bíblia diz que no dia do juízo serão abertos vários livros, aos quais foram escritos nesses livros ações boas ou más. Então abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro das obras.
esses livros aqui, de Gênesis a Apocalipse, porque o homem não vai ser julgado segundo a palavra de quem quer que seja, o homem será julgado pela palavra. Não roubarás. Roubou? Está aqui. Abriram-se os livros, e abriram-se o livro, que é o livro das obras. Todos serão julgados pela palavra. Eu não sabia estar aqui. Eu não pensava, era desse jeito, era difícil, era verdade, era desse jeito, eu não acreditava estar aqui. Quantas oportunidades. Lembra naquele culto, lembra naquela rua, lembra naquela rodoviária, lembra naquele ônibus. Eu levei o meu servo para falar contigo e tu não deste ouvido. Lembra que você espraguejava, ria e zombava deles, e vai mostrar a cena, eles zombando das pessoas, lá o crentão, vai, eles vão ver todas as obras cometidas, boas ou ruins. Importante lembrar que não seremos salvos pelas obras. Nós não somos salvos por obra. A Bíblia diz que ninguém será salvo por obra, para que ninguém se glorie. Mas nós somos salvos unicamente pela fé. Pela fé sois salvo, mediante a graça de Deus. Efésios 2, do 8 ao 9. Ninguém é salvo por obras. Eu fiz muitas obras boas. Não. É preciso ter fé. É preciso da graça. O que é graça? Favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Ele se entregou por nós. Agora, não é porque nós não seremos salvos por obras que nós vamos viver de qualquer maneira. Deus só quer o coração, é? E agora Deus virou açougueiro então, que Ele só quer o coração. A Bíblia diz que nós devemos ser plenamente conservados, corpo, alma e espírito, para o grande dia do Senhor. A Bíblia diz em Tiago 2, 17 ao 18, que nós devemos ter as nossas obras. Mas por quê? Veja bem, aquele que já experimentou o novo nascimento, precisa demonstrar nova vida em Cristo, mediante os seus frutos, obras e ações. Efésios 2:10. Olha só, quem está em Cristo precisa mostrar que há diferença. Evangelho sem transformação não é evangelho. Tem uns tipos de evangelho sendo pregado por aí que não é evangelho. Vem do jeito que você vem e permaneça do jeito que você quiser. Aqui não, vem do jeito que você estiver e deixa Deus trabalhar e transformar o teu caráter, a tua personalidade, a sua vida para melhor. Se alguém está em Cristo, nova, olha bem, criatura é, e as coisas velhas já se passaram, e eis que agora tudo se fez novo. Jesus dizendo a Nicodemo: é necessário nascer de novo, é necessário nascer de novo. Aquele que não nascer da água e do Espírito não podem
entrar no reino de Deus, não pode ver o reino de Deus. Então evangelho é renúncia, evangelho é mudança. E se nós queremos entrar no céu, temos que renunciar nossas próprias vontades, nossos próprios desejos, e nos entregar a Cristo. Aí você olha e diz: aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mata mais, aquele que prostituía não prostitui mais, aquele que fazia e praticava obras terríveis não pratica mais. O que é isso? Era antigamente uma treva, era alguém que estava no lamaçal, mas Jesus firmou os passos dele sobre a rocha, e agora aquelas trevas que existiam não são mais trevas, são luz que estão irradiando, e por onde essa luz passa, a glória de Deus se manifesta. Quem é luz, levanta a mão, dá um glória. Quem é sal, levanta a mão e adora. Você tem que ser diferente. Na sepultura, porque nós sabemos que o inferno não tem ninguém lá ainda, ninguém inaugurou o inferno ainda. Na sepultura está cheio de crentes que tinham boas intenções. Lá no lago de fogo se encherá de pessoas de boas intenções. Satanás nesses últimos dias tem trabalhado no meio das igrejas. Satanás, o mundo está entrando dentro da igreja. O mundo tem entrado dentro da igreja. Antigamente era a igreja que trazia o pecador para a igreja que trazia o mundo para ela. Agora não, agora está diferente. É a igreja que vai permitindo o mundo entrar. Entra. O mundo é que está ganhando a igreja. Antigamente era a igreja que ganhava o mundo. Tem nada não, tem nada a ver. Isso é normal. Eita coisinha que faz crente se dar mal. Tem nada a ver. Isso é normal. Eita coisinha que faz crente se dar mal. Cuidado, cuidado, vigia. Nós precisamos pedir a Deus graça para que Ele nos livre desse dia de terror. Querendo ou não, o dia do juízo virá. Jamais deixe que o mundo, a carne ou o diabo faça você abandonar a Jesus Cristo. Não deixe. Mesmo que nas tribulações que você estiver vivendo, persevere sempre firme na presença do Senhor. Como você está? Você já aceitou Jesus como Salvador? Eu vou encerrar aqui. Mas a Bíblia vai dizer que após o milênio, Satanás será solto por um pouco espaço de tempo a seduzir as nações. Só que aquele que é filho da promessa, acontece o que acontecer, ele não nega a fé. Então a Bíblia diz que vão vir as nações, vão se reunir Gog e Magog, e estarão de frente a Jerusalém. Todas as nações apontarão os mísseis, preparados para destruir Jerusalém. Mas a Bíblia diz que enquanto eles estão preparando, pronto para puxar o gatilho e detonar tudo, há um grande clarão e um grande movimento acontecendo. A glória de Deus agora se manifesta. O Filho do Homem vem sentado no grande trono, e Ele vai destruir os ímpios. Só com o sopro da boca todos já são aniquilados.
Ele virá e colocará o pé sobre o Monte das Oliveiras, e a Bíblia vai dizer, queridos e amados irmãos, em Zacarias 14:4, que o monte, Jesus pisando no Monte das Oliveiras, vai se fender o monte em duas partes, uma para o norte e outra para o sul, formando então o vale de Josafá, ou seja, o vale de Cedron, e ali serão julgadas todas aquelas pessoas que negaram Deus, que perseguiram o Senhor, e até mesmo aqueles que serviam a Ele. O Senhor virá, abrirá-se esse vale. Você lembra quando Joel 3,14 está dizendo: multidões e multidões no vale da decisão. Multidões e multidões no vale da decisão, no vale de Josafá, estará homens grandes, pequenos, altos, baixos, na forma que eles morreram, ressuscitarão também. Aqueles que morreram em acidente vão ressuscitar só os pedaços, aquele que morreu inchado vai aparecer da mesma forma, mas a igreja já está vindo com o Cordeiro, com autoridade e poder para julgar as nações. A igreja de Cristo já está chegando com o noivo para fazer todas as coisas. É por isso que eu te digo nessa noite: não abandone a fé, não abandone Jesus, não deixe nada acontecer na sua vida para que possa tirar a sua fé. Fica de pé. Que o Senhor Jesus nessa noite tenha misericórdia das almas e das vidas que ignorantemente estão rejeitando a Cristo. Amém. Glória a Deus. Se o irmão puder abrir o fundo musical, eu quero orar com a igreja. Eu quero que você curva a sua cabeça. Arrebataram os irmãos lá do som também? Ah, está lá ainda. Abre o som para nós. O juízo final vai chegar. Aqueles que pisam nos necessitados, aqueles que rejeitam a palavra, aqueles que negam a fé, aqueles que guardaram mágoa nos vossos corações, aqueles que comeram do pão e beberam do cálice indignamente, infelizmente, se não se converterem, terão que comparecer diante do Senhor. Eu quero que você nessa noite olhe para dentro de você. Esqueça seu irmão, esqueça o seu irmão, olhe para você, olhe para dentro de você, porque o Senhor naquele dia não vai aceitar desculpa. Ah, eu saí porque fulano me olhou. Não tem isso. Seja crente de verdade, e ainda na tempestade, ainda nos terremotos e vendavais, continue adorando o nome dEle, porque Ele é fiel para te dar vitória. Não existe luta que você não possa suportar. Ele não te dará um fardo a qual você não possa carregar. Ele conhece a tua estrutura, mas muitas das vezes Ele também prova a nossa fé. Lembra que Ele provou a fé de Abraão? Aleluia, pedindo o seu próprio filho Isaque. Lembra que Ele provou a fé dos discípulos, colocando eles no meio de uma tempestade. Porque nós somos melhores do que eles? Não, passaremos nos mesmos processos, mas o importante é, entregando-se Cristo uma vez,
vocês, Cristo para sempre comigo e eu para sempre com Cristo. Jamais vou retroceder, eu não posso voltar, eu tenho que continuar, ir avante, porque Jesus está me chamando nessa grande obra. Ainda há tempo. Se ainda não se converteu, se ainda não se decidiu, decida hoje, porque o grande mestre está dizendo: vinde, 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 benditos do meu Pai, para a terra que eu preparei para vocês. Vinde os cansados, oprimidos, os sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vejo nessa noite, queridos e amados irmãos, que muitas pessoas têm agradado o homem, muitas pessoas estão agradando o homem, por agradar o homem está entristecendo o Espírito Santo. O Espírito Santo está gemendo, o Espírito Santo está chorando, porque muitos crentes estão fazendo gosto de pessoas que não são crentes, pessoas que são cristãs, fazendo aquilo que Deus não quer. Mas é meu fulano, é meu ciclano. Em nome de Jesus, o Deus que está aqui está lá, o Deus que opera aqui opera lá. Então, em nome de Jesus, nessa noite ora e peça ao Senhor para lavar a tua alma. Jesus, aqui está a tua igreja. Jesus, lava a tua noiva com sangue puro carmesim, e deixa a tua noiva mais alva, mais branca do que a neve. Oh, aleluia. Ouça o que o Espírito está dizendo: aquele que não deixar pai, mãe, por amor de mim, não é digno de mim. Se você colocar qualquer coisa acima da fé que você tem, você está negando a fé. Em nome de Jesus, o teu filho é bênção, mas se ele não quer, você tem que querer. O marido não é convertido, se ele quer fazer o que é errado, faz para lá. Eu quero é Jesus, eu quero é comunhão, eu quero é adorar, eu quero é ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Meu irmão falou que não pode fazer, não precisa fazer, mas eu vou fazer, porque a Bíblia diz que eu tenho que fazer. E eu não estou aqui para agradar A e B, estou aqui para agradar a palavra de Deus. Em nome de Jesus, seja lavado, seja remido pelo sangue do Cordeiro, e Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Deus abençoe a igreja. Você pode aplaudir Jesus. Obrigado, Senhor.